Uma boa tarde a todos e a todas. Em Recording in minuto, nós progress. começamos o painel. Só um momento, por favor. Às 14 horas. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Thales, e a todas que estão presentes. Sejam bem-vindos ao seminário ESG da Mineração do Brasil. Nós começamos a tarde de hoje, então, com o GT9, Inovação. Thales, passo a bola para você. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui, uma honra e uma grande oportunidade que a gente vê para as empresas, né, para o setor e para nós, profissional e pessoalmente. Venho trabalhando aí com a inovação nos últimos 4, 5 anos, sou engenheiro de Minas, né, trabalhei com operações, com projetos, com estratégia, então ter a oportunidade de estar contribuindo para o setor aí é muito relevante e estimulante. Aproveito para agradecer essa iniciativa do IBRAM, né, pelo setor da Carta Compromisso. Nós estamos dela desde o início, desde o primeiro fórum lá no Alphaville. É algo realmente que, no momento que nós estávamos e a gente vê hoje a situação, né, a gente vê com bons olhos e o setor tem que mais aproveitar essa oportunidade de dar as mãos e avançar, né. Então, muito obrigado. Agradeço aí ao conselho, aos diretores, a toda a equipe do IBRAM. Vamos lá. Pessoal, nossa apresentação vai seguir o modelo padrão estabelecido, tá? Então eu começo aqui pelos integrantes, tá? Eu coloquei aqui a maioria das pessoas que tiveram algumas participações nas nossas reuniões no ano de 2021. Obviamente, algumas empresas foram mais atuantes, outras menos. Pelo menos quem teve 2 participações eu considerei aqui na reunião. Obviamente que eu vou mostrar mais à frente um gráfico, né, mas tá bem diverso, acho que está muito interessante, né. Cada vez mais agora nós estamos nos aproximando e assim que voltar, a possibilidade de nós nos reunirmos, de forma presencial, eu acho que vai dar ainda uma alavancada ainda maior, né. Temos o espaço do Mine Hub, que a gente já vem usando e vamos tentar, promover aí essa integração ainda maior, tá. Então, agradeço a todos que vêm contribuindo, se vocês tiverem aí, puderem abrir as câmeras, né, mas nós estamos falando aqui de 14 empresas que têm uma participação mais efetiva, né, nesse GT, algumas com mais de uma pessoa, né, tendo sempre um representante, e esse aqui é um movimento que aconteceu em 2021. Em 2019 e 20, nós focamos mais nas atividades do Mining Hub, né, que já era um centro de inovação já estabelecido, e em conversas com o IBRAM, em conversas com o próprio Mining Hub, surgiu a ideia de, em 21, inclusive, uma sugestão e orientação para a gente explodir mais, tá? Então, agora o grupo cresceu bastante, muitas pessoas entraram, né, por indicação das mineradoras, por vontade própria, e agradeço a todos pela participação e temos um potencial muito grande para desenvolver ainda. Nós contamos ainda com a participação do Mine Hub, né, através hoje da Elisa, né, que tem participado nas nossas reuniões. O Vinícius Roman, que está aqui presente, que é um grande colaborador, trabalhando de forma pro bono no projeto, desde o início conosco, dando muita força, puxando muita coisa, Vinícius, muito obrigado. Se quiser aparecer aí para a gente, nós vamos conversando durante aí, respondendo as perguntas. E ainda os sponsors,
aí pelo IBRAM, né? Paulo, que sempre esteve junto conosco, nos orientando, participando intensamente. Também a Cíntia, né? Assim como a Patrícia, que vem substituindo. E agora vamos ter uma troca de bastão aí, o Paulo passando o bastão para o Alexandre. Alexandre, muito obrigado aí pela acolhida e vamos juntos nessa evolução. Tá joia? Bom, aqui os grandes números do GT, né? Pegando aí as atas do Teams, a gente vê, né? 18 mineradoras já participaram das nossas reuniões em 2021. Né? Além delas, Neoventure, com uma presença muito importante, Falcone, o IBRAM, presenças realmente efetivas, né? E a gente considerou aí que todo mundo, pelo menos, participou de 2 reuniões, teve, né, intuito de voltar e engrandecer o processo. Então, tivemos 42 pessoas participando, né? 42 pessoas diferentes participando nos eventos, nós tivemos 14 reuniões de trabalho, né? Tivemos a interação de 15 mineradoras de forma mais assim, expressiva, podemos considerar de forma recorrente, né? E formamos 3 grupos que estão ativos, certo? Fazendo um retrospecto na linha do tempo, desde 19, quando iniciou os trabalhos, né? Aí nós tivemos uma ratificação do compromisso em 20, e em 21 veio uma nova fase, né? Com uma revisão do propósito, aí nós deixamos até alguns trabalhos que nós tínhamos priorizado de 20 para 21, passamos isso para uma revisão, entrou a Falcone com uma ajuda tremenda, muito interessante, obrigado Flávio, Heitor e Maurício, muito agradecido pela disponibilidade, pela presteza, pela agilidade e pelo apoio, né, nas questões de inovação, né? E a partir daí nós definimos subgrupos de trabalho, fomos fundindo, separando, fomos trabalhando isso, porque a gente queria agora ser mais abrangente, ter mais sólido para ter um crescimento, ter uma evolução e contribuir com o setor, né? Definimos liderança para os grupos, fizemos workshops de objetivos, de desafios, né? E agora nós estamos na fase de planejar as ações para 22, diante dessa reestruturação que nós fizemos. Então, esse ano foi um ano de reestruturação. A inovação, como não poderia deixar de ser, é apoio. A inovação não é final. A inovação, então, ela precisa permear no setor, né? Nós vamos falar muito disso, né? Como a gente pode apoiar, como a gente pode sustentar, como a gente pode catapultar ações, né? Então, a inovação, ela tem que estar na cultura. Então, é algo que a gente precisa estar levando, né? Trocando experiências, e é disso um pouco que nós vamos conversar hoje. Tá joia? Dentro dos grupos aí, mais especificamente, eu agradeço a Anitta, da Anglo América. Por favor, Anitta, se puder dar um toque aí. Tá por aí, Anitta? Oi, tô sim, Thales. Tá joia? Tudo joia, Anitta? Joia. O Roberto da Vale não pôde participar, nós fizemos uma fusão do grupo de processos e programas com o grupo de empreendedorismo, então o Roberto ficou né, com a saída do Marcos da IP, ficou nessa liderança do grupo de intra, né, fazendo essa integração, e estamos agora com o grupo além disso, com outros grupos caminhando, né, e estamos refazendo cada dia algo bastante dinâmico. Então, tudo começou, gente, nós fizemos uma pesquisa com as mineradoras e resolvemos caminhar em alguns temas, certo? Dentre eles, a capacitação e inovação, os programas de inovação dentro das empresas, o benchmark de estrutura de inovação, investimento em inovação, em P&D, investimentos em desenvolvimento, em transformação cultural, empreendedorismo, venture capital, né, e a conexão com os demais GTs, que a gente acha que o nosso grupo é um grupo transversal que precisa estar apoiando, estar chegando junto aos demais GTs. Então, fizemos algumas sessões, brainstorming, né, e nessa sequência, nós chegamos a definir os nossos objetivos, né? Então, para onde deveria caminhar o GT, qual que seria a linha, né, que a gente deveria trabalhar para a gente poder fazer isso de forma bastante clara e objetiva. Então, dentro, né, dos brainstorms, nós chegamos a 5 objetivos principais: fortalecer a cultura da inovação dentro das mineradoras,
Então a gente precisa, né? Isso pode acontecer de várias formas, né? Mas com benchmarks, com troca de experiências, trazendo pessoas, criando grupos de empreendedorismo. Então é um processo dinâmico, obviamente que parte das pessoas, né? Então a gente precisa estar criando elementos, estar facilitando, estar fomentando esse processo, né? A questão da visibilidade das iniciativas de inovação capazes de gerar legado positivo na sociedade e fortalecer a imagem das mineradoras. Então, a gente não pode esquecer que inovação é sempre uma pauta positiva. Então, a gente tem que aproveitar isso, né? Nós estamos aí com a pesquisa, né, de reputação do setor. Existe na pesquisa o item inovação. Então, a gente conversa muito com o Paulo, e a ideia é que a gente possa entender melhor, né, essa pesquisa, e a gente possa ver como é que a gente vai conseguir, né? Afinal de contas, a Carta Compromisso tem esse papel de chegar na sociedade, né? E a gente faz muita coisa legal e a gente não consegue chegar na sociedade. Então, a gente precisa estruturar uma forma mais efetiva, mais eficaz, né? De estar chegando e apresentando as iniciativas. Também outra frente é estabelecer um modelo de referência e boas práticas de inovação do setor. Então a gente precisa criar guias, né, formas, a gente trabalha em lugares erros, a questão da rigidez locacional, todos esses aspectos influenciam muito, né, na forma que a gente atua nos territórios, nas comunidades, né, como a gente pode pensar em inovação, né, trabalhando com tecnologias de ponta, né, chegando a colocar a estratégia, o desenvolvimento de produtos, a questão da disruptura, ao mesmo tempo, pessoas ao nosso redor que precisam de conhecimento básico para a gente poder inserir, né? E nós inserirmos na sociedade de forma mais direta e atuante. Promover o desenvolvimento do ecossistema de inovação tecnológica para o setor mineral e potencializar suas interfaces com outras indústrias. Então, as indústrias, principalmente de base, né, as indústrias primárias, eu acho que agronegócio, indústria metalúrgica, óleo e gás, então são indústrias que naturalmente nós temos que nos plugar. A gente vem vendo essas iniciativas, acompanhando, né, as iniciativas de inovação aberta, e naturalmente isso é propício. A gente recebe visitas, eles querem, tem muita coisa para trazer e muita coisa para receber. Então, o GT pode ser uma alavanca para isso. E, finalmente, fomentar e influenciar as estratégias dos negócios. Ou seja, não adianta a questão da inovação tá no chão de fábrica. No chão de fábrica é fundamental. A inovação, o pensamento inovador, a disponibilidade e autonomia das pessoas para criarem squads, trabalharem de forma produtiva, mudando os processos, adequando os processos dentro dos padrões, né? Mas a gente precisa também ver a questão da transformação e da legitimidade das empresas pela inovação. A inovação é uma alavanca e e nada melhor que nós tocando e trabalhando juntos para poder alavancar esse processo. Então, a partir daí, estabelecidos os nossos objetivos, criado os subgrupos, né, aí nós partimos para uma ação mais efetiva, né. Fizemos um planejamento tal, que a gente é o seguinte, no ano de 2021, a gente sabia que a gente ia ter o apoio da Falcone até o final do ano. É uma coisa que a gente até pede aí, Paulo, temos falado muito com o Flávio, com a turma, assim, se a Falcone puder continuar, para nós é muito bom. É uma visão Anotado. muito interessante. Ótimo, muito obrigado. É um ponto que a gente tem sempre conversado, visão de negócio, de condução de processo, né? Uma pessoa vendo todo esse processo lá de fora nos ajuda a ter um norte, tá? E outro ponto fundamental é a publicação do radar de Manitex, que acontece agora no primeiro trimestre de 2022, que é um panorama, né, das startups, a gente diz Manitex, que tem condição de atender o setor mineral. Então é algo que a gente tem trabalhado muito, né? Não só na divulgação, na retenção de talentos, né? E nas possibilidades que a gente vê de ter agregado ao nosso dia a dia, a nossa cultura de inovação, essa questão das Manitex. Nós estamos vindo aqui na Vale, a minha experiência própria, né? Hoje nós tivemos o Demo Day, com 16 startups atuando em 7 áreas, 7 fases da cadeia diferentes. É muita coisa boa, né? Um período de 4, 5 meses, o pessoal fica muito satisfeito,
de ter acesso à metodologia de inovação, de ter acesso à forma que a turma trabalha, com as soluções, né, e com a metodologia ágil, e agora partindo para a replicação, que eu acho que é o grande desafio, que é o que nós queremos agora nos focar. Temos aí 45 POCs realizadas entre os 2 Mine MSpot que fizemos, né, uma iniciativa fantástica com o MineHub, com o IBRAM e com a Neo Ventures, mas a gente vê que a questão do Minetech é um dos focos. O outro foco importante é a questão do suporte aos GTs. Então, a gente precisa trabalhar transversalmente aos GTs, vamos estar falando disso, e investimento. A gente precisa ter indicadores de investimento, principalmente em pesquisa e desenvolvimento, né? Nossa indústria precisa, é uma indústria que, em geral, ela é a base de todo o desenvolvimento, né? Então, é uma indústria que, cada vez mais, ela vai ter que se adequar às condições que a sociedade enxerga como valor, e, ao mesmo tempo, ela precisa ser produtiva, ambientalmente qualificada, do ponto de vista social, da mesma forma, e o investimento em P&D pode alavancar isso, né? Então, e casado com isso, a questão do venture capital, né? O CVC, como a gente pode já investir não só nas empresas, nas Minetechs que estão começando, mas investir em empresas de base tecnológica, de mais risco, né? Venture capital, que pode agregar valor. Então, tudo isso é uma passagem que nós queremos fazer. Então, nós temos os programas, né, de inovação, tá? Que a gente entende que são fundamentais, né? Então, nós estamos com uma iniciativa, né, liderada aí pela Anitta da Anglo, juntamente com a Neo Ventures, com o Vinícius. Nós já mandamos um questionário, foi respondido, a gente viu que está precisando de um approach maior, estamos fazendo reuniões, estamos marcados com já 8 mineradoras, para a gente fazer esse approach, não só da parte de programas, processos, a questão do conceito de Minetech e investimento, né? Então, é o primeiro passo para a gente poder realmente ter a base para fechar o radar de Minetechs em 2022, a gente conseguir o primeiro passo para a gente estabelecer qual vai ser o nosso limite de bateria para inovação, para investimento em inovação. A gente sabe que os índices de inovação, vamos falar um pouco mais à frente, já são estabelecidos, né? Mas a gente precisou fazer esse approach. Então, a ideia agora é a gente começar a soltar os benchmark, soltar os guias, os planos diretores de inovação. Aqui um pouco de investimento. Então, como eu falei, né, a gente precisa ter a noção do seguinte: como é que o Brasil está em P&D em relação aos demais players? Como é que nós estamos em relação a nós mesmos? Nós estamos investindo em P&D de forma adequada? Ou nós estamos só sendo followers, seguidores, ou simplesmente nós estamos sobrevivendo? Então, essa é uma visão que a gente tem que ter, né? Nós temos margens interessantes no negócio, temos parte relevante da balança comercial, da receita, das atividades dos municípios, né? Muitas vezes calcadas e dependentes da mineração, mas como é que fica a inovação, como é que fica o P&D nisso? Então, é fazer um levantamento, estabelecer o que nós vamos estar trazendo e, obviamente, chegar junto às áreas de finanças da empresa, muitos de capital aberto, e ver como é que nós vamos trabalhar. E, da mesma forma, a CVC, que está mais tímido, mas a gente precisa estender o tapete vermelho para que a gente possa aproveitar as oportunidades, né, e pequenas, médias e grandes mineradoras poderem se inserir e aproveitar ao máximo essa nova forma de estar trazendo valor para a empresa, né? E, finalmente, uma outra frente não menos relevante é a questão de estar trabalhando com os demais GTs, né? O que a gente fez inicialmente foi a gente entender como é que os GTs estão estruturados. Então, nós fomos junto à Falcone, que deu um grande apoio, né, e trouxe para a gente, né, a forma que os GTs já estão maduros. Nós demos uma analisada, vimos alguns GTs que tinham mais matching, né, e como é que a gente poderia estar ajudando, a gente está fomentando algumas iniciativas, a gente está dando suporte.
né? Conversamos com o Mine Hub, conversamos com o IBRAM, com a própria Falcone, e decidimos por uma ação, né? Já está acertada com o Mine Hub, que seria no sentido da gente fazer lançamentos de editais de inovação aberta. Então, está garantido já no próximo ciclo do M-Start, do Mine Hub, né? Que é um ciclo de inovação, o lançamento de 2 desafios né, para 2 GTs. Então, nós temos todos os GTs com seus desafios, com as suas necessidades, né, e nada mais do que uma discussão num grupo com especialistas, né, para saber o que é relevante em resíduos, o que é relevante em água, o que é relevante em cada uma dessas iniciativas. No início, nós estávamos sendo muito cobrados. Onde estão as inovações de vocês em água? Eu não estou entendendo, vocês não estão trazendo nenhuma inovação em barragem. Eu falei assim, não, gente. Na verdade, o nosso grupo é um grupo transversal. A gente não vai pegar um tema, porque já existe, né, dentro do ESG, dentro de todas as frentes que a gente considera relevantes, né, para a gente estar levando à sociedade, grupos especialistas. Né? São pessoas que já trabalham com isso, sabem das questões. Então, o ponto agora é que elas entendam as questões e que a gente também possa conversar, né, para a gente estar trazendo para dentro, né, do ambiente de inovação aberta essas questões e trazendo soluções, trazendo a convivência, né, a conexão com esse processo. Então, a ideia é o quê? E através do M-Start, né, que é o processo onde todas as mineradoras levam os seus desafios, né, de forma coletiva, né, e é lançado um edital, né, a nível mundial, né, com os 15 desafios que forem escolhidos. Né? E aí, na sequência, essas startups elas são aceleradas, né? Tem todo um processo de aceleração da conexão desses desafios com os ecossistemas, né? E, por fim, as mineradoras madrinhas que aportam o investimento nesse processo definem qual startup que vai chegar até o final. 3 chegam por desafio a uma fase final, né? E aí nós temos a prova de conceito. Basicamente, seriam 2 meses para a gente decidir isso, né? Aí tem as inscrições das startups, depois tem a seleção das startups, que é um ponto muito relevante, né? Que aí engloba uma série de processos, envolvimento das empresas. Então, por isso que os GTs precisam estar estruturados para isso, obviamente representados por uma das mineradoras, e tem a prova de conceito, né? E hoje, por exemplo, lembrando que nós tivemos esse processo por um ciclo, que foi o ciclo do Demo Day junto à Vale. Então, teve todo esse processo e depois aí de quase 1 ano de trabalho, 9 meses, já chegou nas soluções para 16 desafios. Então, o que nós estamos querendo trazer é levar para os GTs do Mine Hub essa possibilidade, essa abertura. Né? E quais são os pontos principais para se tomar atenção? Até fevereiro de 22, né, se os representantes do GT não estão aqui, se tem alguém que conhece o representante do GT, obviamente os coordenadores, nós vamos chamá-los através do IBRAM, através da Falcone, até fevereiro a gente precisa ter definido, certo? Qual é o desafio, ou os desafios que vocês querem levar, né? E qual é a mineradora madrinha. Mineradora madrinha que vai acompanhar, que vai abrir a porta do site para receber, né, a startup, né, muitas vezes, e vai conduzir, junto com os seus técnicos, a um desenvolvimento. Né? A mineradora madrinha, ela custeia a POC, né? E, no mínimo, nós vamos levar 2 desafios dos 15. Nós fechamos isso em reunião com o board do Mine Hub, né? O Júlio Barbosa, que é o presidente atual do Mine Hub, concordou. A Anitta, que representa a Anglo, e a Anglo vai assumir no ano que vem a presidência do Mine Hub, também concordou. O próprio IBRAM concordou. Então, é o seguinte, dos 15 desafios que são lançados a partir do início do ano que vem, 2 a gente vai trazer dos GTs da Carta Compromisso. Não significa que são só 2. Aí vai depender muito da articulação, né, de cada um dos GTs, junto aos representantes do Mine Hub. Então, quer dizer, os temas do GTs, eles são muito próximos aos temas do Mine Hub. Inclusive, esse seminário da Carta Compromisso, ele é um dos inputs para um processo que está tendo de renovação das temáticas.
né? Hoje são 6 temáticas: água, eficiência energética, produtividade, saúde e segurança, social, barragens, e nós estamos repensando essas temáticas e justamente, além de consultorias que estão apoiando, nós vamos ter esse seminário que vai aportar alguns insights para essas mudanças. Então, GTs, que não tiverem aqui, vamos gravar isso aqui, vamos mandar para vocês e vamos marcar a agenda. Nós temos aí até fevereiro de 22 para ter essas definições e poder aproveitar essa oportunidade, que eu considero uma oportunidade bastante interessante para a gente conseguir caminhar nas metas e nos desafios da Carta Compromisso. Ok? Então, esses são as 3 frentes, os 3 grupos, tá? O que nós vamos ter o resultado primeiro vai ser exatamente o benchmark, né, que deve sair, e o radar de Minitex, que já existe um. Se vocês entrarem no site do MineHub, vocês vão encontrar o radar de 2020, que foi justamente o que balizou a nossa meta vigente na Carta Compromisso. Ok? Falando em meta, tá aí a nossa meta. Nós tínhamos 3 metas anteriormente, né? 2 metas já estabelecidas, mas com essa revisão, nós fomos, do ponto de vista corajosos, nós vamos ousar, vamos retroagir, né? Era muito mais fácil a gente seguir e assim por diante. Vamos retroagir. Eu acho que nós temos mais coisa para conversar. Eu acho que temos que conversar de forma mais abrangente com o setor, com as áreas de inovação. Então, ficou essa meta hoje, que ela tende ao compromisso da questão das soluções colaborativas. E ela já, inclusive, tem a palavra MineHub dentro do próprio compromisso. Então, nós entendemos, né, independente se as mineradoras são ou não associadas ao MineHub, que o MineHub é algo que nós devemos estimular, que nós devemos dar suporte, porque já é algo consolidado, com apoio do IBRAM, né? Tem endereço próprio, está no 8º processo de ciclo, entre várias iniciativas, não só iniciativas de inovação aberta, tem iniciativas outras com as mulheres em ação, Women in Mine, tem benchmarks, tem troca de experiências. Então é algo que a gente sempre imaginou em manter, né? Mas a gente precisa extrapolar os muros do MineHub. Dentro desse aspecto, a questão é elevar o número de Minitex. Hoje, né, no relatório de 2020, nós estamos com 265 Minitex. O que são Minitex? O que é o conceito de Minitech? Minitech é uma startup que tem proposta que já avançou dentro do setor. Então, se tem a gente considera, para esse efeito aqui, são empresas, startups, obviamente que nessa época ainda não tinha lançado o marco de startup, né? Que empresas de base tecnológica, startups que avançaram em processos de editais, em processos de abertura com as empresas. Chegamos a 265. E traçamos esse processo bastante ousado. Vocês veem que de 2020 para 2021, né, nós vemos no primeiro trimestre a divulgação, a meta que a gente considera que ela pode ser revisada, de acordo com o número que nós levantamos. Agora está sendo feita uma apuração muito mais profunda nas mineradoras, nos fornecedores, em toda a cadeia, né, que atende a mineração, para a gente catapultar. Então, nós estamos falando de mais 3 vezes. Não é que a gente entende que nesse um ano isso vai ser aumentado, é questão que a nossa base vai aumentar, né? E vai variar também do conceito de Minitech. Então, gente, por que aí vocês podem perguntar, pô, mas Minitech, assim, Minitech, gente, primeira coisa, é um número factível, que a gente consegue acompanhar. A questão de inovação que eles trazem para dentro das empresas, né, no mindset das pessoas, de soluções, né, de fomento, de retenção de talentos, é muito interessante. Isso está comprovado, nós estamos vendo isso. Então, é algo que a gente tem sob controle, tem histórico, e a gente estabeleceu isso. Vamos partir, então, agora para metas um pouco mais abrangentes, né? Que seria o próximo passo, tá? Mas a gente entende que a Minitech ela tem um significado maior do que simplesmente isso, né? O termo Minitech para o setor é muito importante, é muito interessante, né? É você estampar para a sociedade isso é fundamental,
né? Que isso dá uma visibilidade, uma atratividade, um reconhecimento. Então, a gente calcar, a gente lapidar esse termo é muito relevante, é muito importante. A gente entende isso. Aqui, os próximos passos, né, que devem acontecer. Então, em março, a gente tem a emissão do radar, tá? Da mesma forma, a gente estabelece o conceito de Minetech no início de março até o final, a gente tem o radar emitido. A definição de inovação, né, para efeito de desembolso das empresas, né? Tem o P&D está muito claro, né? O P&D tecnológico, que é inovação, né? Junto os centros de pesquisa, junto às universidades e assim por diante. Mas se a gente for pensar na maior abrangência do próprio P&D, nas questões de inovação, em capacitação, em mentalidade ágil, nas questões de melhoria contínua, né? Então a gente vê que é muito maior. E como é que a gente conseguiria fazer essa abordagem com as mineradoras? Os índices que existem no mercado para fazer uma comparação de investimentos, eles são muito voltados a P&D clássico, né? E a gente acha que a transformação cultural passa não só pelo P&D clássico. O P&D clássico é fundamental, muitas vezes ele é questão de sobrevivência para muitas mineradoras, né? Mesmo na questão de produtos, na diversificação, no atendimento à necessidade, na disrupção de mudanças de base, de matriz de materiais, isso passa por muita coisa muito relevante, mas também a gente pensa abrir um pouco mais. Então, naquele conceito de pesquisa mineral, P&D de engenharia e P&D tecnológico, a gente entende o seguinte: o P&D tecnológico, sim, ele é inovação. Já o P&D de pesquisa mineral, a gente entende que ele é sustentabilidade da vida da empresa. Isso né? Você fazer uma sondagem, você vai usar os métodos conhecidos, pode ser inovadores ou não. Então, é como qualquer área da empresa, o que foi investido em inovação, aí a gente entraria. E da mesma forma, a questão de engenharia, que em muitas empresas é considerado P&D. Então, a gente está separando esses dois e ele fica como outra parte, como qualquer outra parte da empresa que inova. Então, é um caminho que nós estamos fazendo com pesquisas, com chamadas às mineradoras, estamos conversando, trazendo aí as áreas de controladoria, as áreas de finanças, as áreas de comunicação, as áreas de jurídica, para entender todo esse processo e a gente ter esse conceito formado e a gente ter um número do setor, tá? Finalmente, a questão da interação com os demais GTs. Então, até janeiro, a gente quer já ter conversado com todo mundo, para que em fevereiro os GTs possam embarcar, né, nessa questão do Mine Hub, nessa questão de inovação aberta, de oportunidade que a gente tem de um ecossistema já formado, que pode muito bem atender os GTs, que é onde que eu acho que está as pessoas que realmente sabem onde que a gente precisa caminhar em cada uma dessas temáticas. Tá joia, pessoal? Então, no geral, era isso, né? Acho que fizemos aí em meia hora. Eu queria mais deixar aberto mesmo para discussão, para qual que é a visão de vocês sobre a participação das empresas, da participação das demais. Nós estamos muito focados nas mineradoras, né? Tá aí o Vinícius, a Anitta, principalmente, que eu já chamei em separado para conversar, mas todos os representantes, os membros aí do GT Inovação, por favor, fiquem à vontade para externar a experiência que nós estamos tendo, né? Como é que tem sido esse nosso processo. O Júlio Barbosa, não sei se ele conseguiu chegar, ele estava com outro compromisso, mas também é interessante, tá hoje na presidência do Mine Hub, e tem uma iniciativa fabulosa, que é a Torre de Inovação, que eu acho que vale a pena, em breve será lançada, que eu acho que vai ser uma porta de vitrine, né, para tudo que está acontecendo aí de inovação no setor, né, uma torre dentro do Mine Hub. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, e
nós temos que agora planejar o ano de 2022, porque agora está na hora de fazer as entregas. Acho que trabalhamos nesse ano, foram muitas reuniões, muita discussão, agora está na hora de a gente começar a fazer as entregas e acho que vai ter muita coisa relevante pela frente. Tá joia? Fico à disposição aí para a gente fazer um debate. Obrigado, Thales. Se você quiser, pode parar de compartilhar, e aí alguém da equipe vai ajudar aí a mediar, quer que eu faça a mediação? O Vinícius. Vinícius. O Vinícius está aí também, pode fazer. Acho que o importante é a gente conseguir estar respondendo, senão a gente endereça todas as questões aí que porventura apareçam. Bacana. Eu posso me puxando aqui? Pode. Obrigado, Paulo. Obrigado, Thales. A gente tem duas considerações aqui no chat, tá, Thales? Eu vou trazer aqui para a gente. O Júlio levantou a mão aqui também, na sequência a gente chama ele. Acho que o Júlio, inclusive, que escreveu a segunda aqui, né, Júlio? Isso aí, bacana. Então, o primeiro aqui é da Patrícia Procópio, né? Ela deu aí boa tarde para você, Thales, e ela trouxe aqui para a oportunidade que a gente tem, né, e o dever também de lembrar das Manitecs lideradas por mulheres. Ela aponta aqui que são vários projetos hoje, né, em andamento, e cabe uma conexão boa entre os GTs, e há também as Manitecs que representam soluções para o empoderamento de mulheres na comunidade. Então, tanto mulheres liderando Manitecs, quanto também soluções aplicadas para o empoderamento das mulheres nas comunidades. Não sei se a Patrícia está aí com a gente ainda, queria abrir aqui para trazer a sua posição. Oi, Vinícius, oi, pessoal, boa tarde para todos aí. Só lembrando, acho que hoje no Mine Hub a gente já tem várias empresas que estão com projetos, né, já aí liderado por mulheres, tem outras ainda sem ações no Mine Hub. Tenho tido a oportunidade de participar de alguns eventos com mineradoras, tivemos um na semana passada com a Iamana, com esse foco intencional de apoio a Minitechs lideradas por mulheres. Eu acho que seria bacana a gente iniciar alguma coisa, não só mulheres, né? Eu acho que a gente tem, né, grupos subrepresentados que podem ter aí um apoio de vocês. Bacana demais. Essa conexão do GT de diversidade está feita aí nesse processo, Patrícia? Do GT não. Isso aconteceu através de uma plataforma, a Artemis, que é uma empresa de empoderamento feminino canadense, que está tendo umas ações aqui no Brasil, já no Chile, Rússia, vários locais, Canadá, e elas estão abrindo essas oportunidades. E acho que é uma forma interessante da gente fazer, né, essas conexões, exatamente lembrar, nós estamos falando aí de SG, num evento de SG, lembrar exatamente desse novo olhar aí que a gente precisa, a inovação, buscando novos olhares, é isso aí. Deixar aqui meu recado. Não, ótimo, excelente. Assim, inclusive essa questão de empoderamento, essa questão de diversidade, essa questão de inclusão, é um tema que a gente tem discutido muito dentro do nosso GT, né? Até que ponto a gente tem que, como a gente pode alavancar isso, né? Afinal de contas, né, a sociedade naturalmente está mostrando a que veio, né? E como que o GT como o nosso pode estar alinhado a esse processo. Então, eu acho muito legal. Tem o GT de diversidade e inclusão, eu acho que é interessante. A gente chama Marina, né? Exatamente. Que aí a gente faz vocês já chegaram com uma proposta, fazer uma conexão. Lembrando, a gente precisa de uma mineradora madrinha associada ao Mine Hub para estar assumindo esse desafio, tá? E até fevereiro a gente ter esse desafio. 2, né, já estão aí na ponta dos cascos, quer dizer, a gente consegue levar 2, mas conforme for, se tiver um engajamento grande do GT para com os representantes do Mine Hub, a gente pode levar até mais, né? Então, é o nosso desejo, obviamente.
E é interessante, igual eu te falei, tem algumas empresas que apresentaram outro dia, que estão exatamente fazendo capacitação e envolvimento de mulheres nas comunidades, porque aí você começa a trabalhar exatamente mão de obra, você tem projetos que são projetos que estão iniciando agora, então você atrai mais mão de obra, então tem uma oportunidade aí grande de trabalhar o tema. Estou à disposição, aí é só se vocês marcarem que a gente conversa. Vamos sim, vamos fazer. E tenho 2 chapéus, um chapéu win e um chapéu empreendedora. Tá ótimo. Obrigado, Patrícia. Tudo de bom. Bom revê-la. Bacana. Thales, eu tive que mudar de lugar aqui, que a minha conexão estava um pouco ruim. Se porventura eu cair aqui, você puxa aí, por favor. Mas na sequência eu gostaria de chamar o Júlio Pereira, né? Ele chegou a colocar uma mensagem aqui no chat também, né? Eu vou pedir para ele trazer a pergunta, né? A consideração aqui para a gente dar sequência. Por favor, Júlio, boa tarde. Obrigado, Vinícius. Boa tarde a todos. Thales, primeiramente, parabéns pela apresentação. Acho que foi muito elucidadora no sentido e da estrutura também, né? De fazer a decomposição a partir dos grandes objetivos e fazer, né, todo o desdobramento em prol da inovação no setor. E eu até coloquei um ponto aqui relativo a isso, eu queria, né, não só deixar frio no que eu escrevi, mas até para fazer dois preâmbulos aí. O primeiro é que a gente entende que existe essa questão de ESG, redução, né, de resíduos, a questão até da redução no consumo de água. E hoje a Altum Lab, né, é uma startup, a gente tem hoje inclusive uma plataforma, né, que usa a inteligência artificial fazendo a coleta de inúmeras variáveis físicas, químicas e etc. em prol da produção. Isso já é hoje utilizado numa mineradora no Chile, isso já está, né, já passou até um pouco do ponto da POC. E por isso que eu queria colocar aqui, dentro dessa questão de fomentar, né, que você até colocou dentro dos objetivos, de fomentar a inovação no setor, vocês estão pensando, olhando para algumas tecnologias como inteligência artificial, redes neurais, robotização e assim por diante, se você puder explicar um pouco isso, e já me coloco à disposição, né, tem aqui tanto eu quanto o Rony, e aí pego depois até o contato, se porventura você achar que vale a pena a gente, né, estreitar aí esse relacionamento, tá? Mas agradeço aí, parabéns pela apresentação. Gente, eu vou respondendo aqui, mas a turma do GT fica à vontade, né? Flávio, Vinícius, o pessoal tem tido uma contribuição fantástica. Ô, Júlio, eu diria para você que eu vou falar assim, a minha percepção, tá? Enquanto profissional da área de mineração de 25 anos de experiência. Eu vejo que nós ficarmos correndo atrás de tecnologias é relevante para a gente poder aplicar, né? Mas a gente tem trabalhado mais ir atrás dos problemas, dos calos, e assim ver onde que a gente pode aplicar as tecnologias, né? Então, obviamente, nós temos N aplicações de inteligência artificial, de vídeo analytics e tal, mas os nossos roadmaps tecnológicos, né? Vou falar pela Vale, tá? Mas, obviamente, depois o pessoal pode ficar à vontade, eles são divididos em fases da cadeia e fases transversais. Então, a cadeia nossa vai desde exploração, pesquisa mineral, até marketing técnico nos clientes. E a mesma, né? Passando por mina, usina, ferrovia, porto, pilotização. Então, a gente pega, levanta, faz, né, tem uma série de programas de levantamento de problemas, desde melhoria contínua, né, replicação e até coisas mais disruptivas. E assim a gente busca vamos dizer, o ecossistema que a gente acha que é mais adequado, né? Tem questões que a gente vou falar para você, as startups têm nos surpreendido, né, Vinícius? Tem hora que a gente lança um edital e fala, nossa, essa aí é rombuda demais, e o pessoal consegue ter solução, evoluir, a gente fica muito satisfeito. Então, é impressionante, né? Antes a gente estava muito limitado à academia, aos centros de pesquisa, mas as próprias startups estão fazendo essa ponte com muita agilidade, com uma qualidade fantástica, né? Dentro de todas essas tecnologias, né? Dentro de toda essa transformação digital, desses processos todos. Mas, relembrando, as mineradoras, em geral, a gente tem levado não
uma busca, eu quero uma solução de drone. Não, eu quero uma solução. Aí depois nós vamos analisar qual vai ser a tecnologia. Não sei se eu fui... Bacana, Thales. Vou passar a palavra aqui para o seu colega, para o Júlio, né? O Júlio levantou a mão, acredito que é o mesmo tema, né, Júlio? Na Júlio verdade, Barbosa. eu queria... Tudo bem? Obrigado aí Ei, Júlio, mestre pela... Júlio, parabéns Tudo aí bem. pela abertura hoje do Demo Day. Júlio é o presidente do Mine Hub, gente. E hoje ele finalizou o segundo Demo Day, né, do M-Spot Valley aí, com chave de ouro. Parabéns. Obrigado, parabéns para nós, né, que estamos desde 2019 empenhados nesse projeto aí. Verdade. Thales, eu pedi a palavra, na verdade, bem rapidamente, só aproveitando a sua deixa, né, das soluções, das surpresas, e que a gente não pede a tecnologia, a gente aponta o problema e a gente vê o que vem, né, análise do potencial, para poder compartilhar com vocês a questão da torre de inovação. Você acha que o momento aqui agora ou espero... Perfeitamente, Júlio. Eu até coloquei para o celular, nós não conseguimos fechar a agenda. Fique à vontade, se você quiser, inclusive, abrir a sua câmera e mostrar algum material em 5 minutos, porque eu acho que a Torre de Inovação vai ser algo fantástico e é uma oportunidade única aqui da gente estar mostrando. Perfeito. Vocês já veem minha tela, então? Sim. Chegou. Legal. A partir de agora, vocês vão ver aqui no site do MineHub, né, no minehub.com.br, vocês vão ver esse link aqui, ó, tá? O MH em números, tá? Isso aqui nada mais é que um grande BI, tá? Que a gente vem trazer os resultados que alcançamos, que temos alcançado aí ao longo dos anos do MineHub e para o futuro, tá? Então, é uma proposta, tá? Além de gestão do conhecimento do resultado, é uma proposta também interativa, tá? Agradável né, da gente ver o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver de onde estão vindo as nossas inscrições, quais países estão, né, enxergando essa oportunidade da inovação no setor de mineração no Brasil, né? Onde essas provas de conceito têm sido feitas, né? Os contratos estabelecidos, os nossos fornecedores, os nossos mineradoras associadas, um pouco de histórico. Isso aqui é bastante importante, inclusive, para legitimar o nosso trabalho enquanto apoiadores da inovação. Acho que traz um histórico bom. Mas o que eu gostaria de chamar mais atenção é aqui embaixo, tá? Dentro dos dois principais programas do MineHub, o MStart e o MSpot, nós temos agora uma forma prática, tá? De navegar primeiro, né? Entre os ciclos, eu vou aqui em cada ciclo, o 8º, que vai ser aberto, inclusive, com a garantia de 2 desafios já separados para os GTs, tá? Com a garantia de pelo menos 2. Nós vamos trazer os resultados deles aqui. Então, a gente navega pelos ciclos. Dentro dos ciclos, eu vou nas temáticas, por exemplo, eu vou na eficiência operacional. Aqui dentro, eu vou trabalhar, vou observar o projeto em si, o problema, tá? Vou pegar um exemplo aqui, essa daqui, aleatoriamente, tá? Então, a AngloGold trouxe esse determinado desafio, que era de aumento da eficiência do plano de fogo nas atividades de lavra, um detalhe do problema, e aqui eu vejo o resultado que ela coletou junto com a startup. No caso aqui foi a Beyond Mine, que é aqui de Belo Horizonte, a solução proposta e o resultado. Então, isso aqui vai trazer para a gente uma forma prática de ver o que está sendo feito, de voltar no tempo, de olhar, de cruzar informação e aproveitar melhor o resultado que a gente tem feito. Vocês vão observar que o ambiente ele é extremamente amigável de navegação, então, praticamente qualquer lugar que você clicar nesse ambiente, ele tem algum filtro, ele navega, ele te joga para um lado e para o outro. É bem, até, diria que gostoso a navegação dele, tá? Traz outros filtros relacionados às mineradoras, de problemas lançados versus realizados, soluções inscritas por ciclo, por assunto. Então, assim, é bem interessante. Ele classifica os nossos problemas dentro dos pilares ESG, então tudo que a gente faz aqui leva um símbolo, né, que minimamente indica qual dos pilares ele faz a referência. E, por fim, eu acho que isso aqui é importante também trazer, o que as nossas empresas, tá, os associados aí, têm feito de conexão, tá? Conexão aqui no sentido de troca, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma mineradora, eu posso ser uma startup, eu posso ser um fornecedor, enfim. Se eu sou uma mineradora, eu vou aqui nas mineradoras, vou na minha própria, vou pegar a minha aqui,
que eu já fiz aqui dentro? Eu já fiz 41 provas de conceito, 30 boas práticas, uma visita técnica, 5 projetos em conjunto e por aí vai, tá? Quando eu abro eles, vou pegar aqui provas de conceito, eu vejo o que a Vale já trabalhou. Já fiz com a Mineraí esse tipo de prova de conceito, com a LLK esse daqui, com a órbita esse outro, enfim, né? Poderia ser também aqui como é que fala? Um benchmark, uma visita, enfim, são várias as formas de navegação. Queria trazer a oportunidade de divulgar isso aqui para vocês, que eu acho que é um produto legal e vem muito a calhar para o propósito aqui do GT de inovação, tá bom? Fui rápido, ficou algumas lacunas, mas naveguem, que eu acho que vai responder mais fácil do que Não, inclusive, esse era um dos, para alavancar o setor, esse era uma das metas, e essa meta nós conseguimos concluir, né, Júlio? Exatamente, fazer uma gestão do conhecimento dos resultados. Exatamente. E Júlio Pereira, aí você vê a questão de o foco muito na startup. Você vê isso aqui, o objetivo maior é o quê? É dar visibilidade ao produto. Então, desde o início, né, a gente sempre pensou em que a API, a propriedade intelectual, é da startup, ela tem um Demo Day para ela apresentar para todo mundo, assim, eu não quero uma startup que fique dedicada, não, eu quero que ela fomente, que ela cresça, que a gente atraia talentos, né? É aquela questão da energia fluindo e que a gente consiga alavancar, né, com conexões, com conhecimento, com interações. Então, é esse tipo de iniciativa que eu acho que vai fomentar mais, né? Vocês entrarem nos processos, obviamente a sua empresa, Júlio Pereira, que já está numa fase, então aí de repente a gente tem que começar a pensar em CVC, né? Começar a pensar em uma empresa já estabelecida, não é mais um startup, já tem uma certa estrutura, então é um caminho que a gente pensa, né? Mas tem muita coisa para fazer na base ainda, uma transformação cultural, as pessoas terem condição de estar agindo por conta própria, tomando decisões, fazendo squads, ter um orçamento e elas tomarem as decisões, né? Todo esse processo, né? Eu acho que é um processo de médio, longo prazo, e com essas ações no Mine Hub a gente consegue também atuar no curto prazo, como forma transversal no suporte aí à Carta de Compromisso. Tem umas 10 minutos, né, Vinícius? Aí eu ia até complementar, né? Aproveitar que o Júlio Pereira ainda está com a gente, que dentro do Mine Hub a gente lança os desafios, mas a gente também tem um canal de relacionamento contínuo com o ecossistema, que é o M-Connect. Então, se você quiser apresentar a solução, por exemplo, da Altum, né, para as mineradoras, né, você entra lá dentro do site, tem ali a aba Programas, M-Connect, você pode cadastrar ali a sua solução. São os dois fluxos, né, Thales? A gente Exatamente. Olhar para o nosso desafio para buscar solução e a gente, às vezes, capturar oportunidades externas, porque nem sempre tudo que a gente enxerga de problema, de desafio, representa toda a potencialidade que a gente tem ali nos nossos negócios para relacionar com o ecossistema, né? Então, tem várias oportunidades que ficam fora do radar, então a gente tem esse fluxo, né? Isso. Então, quer dizer, o próprio radar de Minetex, nós vamos fazer essa busca e agora, quer dizer, são iniciativas dentro desse fluxo, desse ecossistema, em volta, em torno do Mine Hub, que possibilitam, né, a evolução e fomentam, né, as startups. Bacana. Vamos pegar mais uma aqui, Thales. Uma pergunta aqui do Luiz Felipe, né? Ele está questionando aqui se existe alguma iniciativa para a gente fazer medição contínua dos ganhos trazidos por uma nova tecnologia, né? Ele tem visto que um dos principais problemas é a degradação, né, das tecnologias durante a operação, manutenção deficiente, rotatividade de pessoal, né, de operadores, talvez o uso limitado ali das funcionalidades, baixo nível de integração. Falando um pouquinho aí da sua experiência, você tem algo para trazer para ele? Acho que é um ponto fundamental a questão da capacitação junto à inovação, né? Então, ter novas formas de capacitar, ter operadores que sejam mais versáteis, ou muitas vezes, né, a gente fazer operações autônomas, né, sistemas que se autogerem, que tomam decisão, e assim por diante. Quer dizer, isso cada vez mais, né,
a mina está cada vez mais se tornando autônoma, né, sem necessidade dos motoristas que estão assumindo atividades mais nobres. A mesma coisa as usinas, né, a ferrovia com trem aos autônomos, e assim vai. Assim, eu acho que a inovação, desde as pessoas aprenderem novas atividades, terem contato com novas frentes, com novas oportunidades, e até mesmo a tecnologia em si, né? Isso aí tem sido forte, né? Existe muitos squads, os mineradores de pessoas, né? Porque é um processo que vai acontecer e tem acontecido fortemente, né? Não só da parte de capacitação, de vislumbrar quais são as oportunidades, os potenciais. Quem fez a pergunta foi o Lauro? Quem fez essa pergunta foi o Luiz? Foi Luiz. Foi Luiz. É algo que tem sido notório, né? Tem sido notório, e principalmente aí depois de que nós tivemos ferramentas mais acessíveis, né? Tivemos agora um exemplo de manutenção em um site nosso, aí que os demais colegas fiquem à vontade para dar exemplos, de questão de acompanhamento de ordem de serviço de manutenção com simples tablet, né? As pessoas, foi apresentado hoje no Demo Day, a pessoa consegue atualizar aquilo, né? E gera um efeito cascata de qualidade, velocidade, e com simples tablet. Pegou uma startup que fez isso, coisa que toda, né? Sem querer desmerecer, né, as grandes estruturas de plataformas, não conseguia fazer para a gente, né? Então, eu acho que isso vem de forma exponencial acontecendo. Não vai ser aquele modelo que vai atender uma empresa de cabo. Então, por que não soluções simples, de manutenção simples, que a gente consegue colocar para rodar e fazer acontecer, né? Obviamente tem as questões de segurança, as questões outras que têm que ser levadas em consideração, mas no meu ponto de vista, o setor tá avançando muito rápido nesses aspectos. Bacana. E também acaba tendo um monitoramento contínuo, né, Thales? Porque com a velocidade que as coisas estão mudando, né, as tecnologias se tornam obsoletas também bem rápido, né? Então, monitoramento contínuo ali da situação, do que é aplicado, né, e a atualização faz parte aí das atividades, né? O Fernando aqui da Smart Dry, ele parabenizou, né, a torre de inovação, né? Ele falou que é bem interessante, né, e necessário compartilhar o resultado de cada POC, né, que nem sempre essas informações elas são transparentes aí para o ecossistema, né? Faz parte aí da essência do MineHub, né? O Carlos traz para a gente aqui um programa para a gente poder fazer um benchmark depois, que é um programa de inovação da Souza Cruz, chamado Via Vemos, Inovamos e Atuamos. Então, a gente está, né, Thales, dentro do GT Inovação e fazendo benchmark não só dentro do setor de mining, né, mas em outros setores. Então, com certeza Exatamente. A gente vai pesquisar, né? Obrigado. E o Ricardo traz aqui para a gente, né, a predisposição para colocar aí a Mosaic, né, fertilizantes, à disposição do fórum e network. Ele está pela primeira vez representando o digital com mais colegas, né, de transformação e inovação. Temos bons exemplos de inovação e buscamos mais oportunidades. Muito com bom. certeza, Ricardo, né, vai ser um prazer tê-lo com mais frequência aí no nosso GT. Excelente. Vinícius Tales, obrigado aí, parabéns pelo fórum. Primeira vez estamos aqui. Eu venho de 20 anos de bens de consumo. Estou aqui trazendo também outras experiências, e acho que essa troca vai ser super, super rica. Então, obrigado mais uma vez, a gente se coloca aqui à disposição, tá? Muito bem-vindo, Ricardo. Você pode fazer a conexão pelo Plopbran, pelos nossos e-mails aí, fica à vontade. Nós temos reuniões quinzenais, né? Estamos fechando o ano aqui agora com um processo rápido aí de concluir as entrevistas, muito focado em concluir as entrevistas, fazer o benchmark, mas, por favor, conecte
Acho que vai ser muito interessante para todos. Excelente. Thales, Obrigado. Obrigado a todos. estamos chegando no final, e aí eu só passo a palavra para vocês fazerem um fechamento para que a gente possa, na sequência, passar para o próximo GT. Tá joia? Eu posso agradecer a oportunidade, né? Espero que tenha dado uma visão geral do panorama de como nós estamos abordando a inovação, sempre pensando com a visão carta compromisso, né? Então, sempre pensando em reputação na sociedade, levar valor para o setor, para as empresas, para as pessoas, colocar as pessoas no centro das questões, acho que isso é fundamental. Eu vejo isso aí como uma oportunidade, viu, Paulo? É uma grande oportunidade para a gente, network. Então, colegas, que vocês não estiverem ainda conectados, eu acho que vale muito a pena. A gente tem discussões muito interessantes, projetos, programas, eu acho que vale a pena, mesmo que vocês não estiverem ligados à área de inovação diretamente, eu acho que dá para a gente tocar muita figurinha. Agradeço mais uma vez, tenham um bom dia e parabéns aí, Paulo, pela condução do seminário, está muito rico, estou aprendendo muito. Muito obrigado a toda a equipe do GT de inovação, que vocês continuem inovando, que eu acho que é fundamental, e contribuindo com os outros processos. Eu acho que é um grande caminho que aí vocês têm para contribuir. Ou seja, já tem a priorização, já tem as coisas que são importantes e relevantes, que isso já está sendo discutido por aqui. Eu coloquei aqui no chat também que os vídeos, né, da gravação do primeiro dia do seminário já estão disponíveis no nosso site, vocês podem ir lá acompanhar, vai ser um prazer. Então, obrigado, GT Energia, GT Inovação. Nós vamos para a energia. Obrigado. Obrigado, Recording gente. stopped. Tchau.